Olá, você que está conosco aqui no canal sobre Teologia do Corpo. Hoje nós estaremos juntos, né? E eu vou partilhar com você o meu testemunho sobre a vivência do celibato. O meu nome é Daniela Alves, né? Eu sou missionária na comunidade de vida Shalom, com promessas definitivas. E sou celibatária com votos temporários. Este ano estou me preparando para os votos perpétuos, né? E tenho a alegria de partilhar com você um pouco sobre a vivência do celibato e sobre este processo de discernimento, como foi na minha vida, como o Senhor tem conduzido até agora, né? Espero que lhe sirva de ajuda, né? Sirva para a sua vida, tanto você que está discernindo a sua forma de vida, também você que já discerniu, né? Que possa, de alguma forma, edificar a sua vida. Então, eu tenho aqui comigo, né, o ícone das mulheres da vocação Shalom, digamos assim, as mulheres que nos acompanham como espiritualidade Shalom, que temos aqui Nossa Senhora, né, que é virgem, é um dogma da igreja, a virgindade de Maria, ela que é virgem mãe. Nós temos depois aqui Maria de Betânia, que unge os pés de Jesus, né, quando ele está prestes a viver a sua paixão, morte e ressurreição. Temos aqui também a mulher que muito amou. Temos aqui também Santa Teresa de Jesus, né, Santa Teresa de Ávila, e temos a esposa dos cantares, né? Então, estamos aqui auxiliados por essas mulheres, a maioria delas são mulheres bíblicas, né? Com exceção de Santa Teresa, que é uma santa e que também muito nos ajuda na vivência da nossa vocação e da nossa vivência cristã também. Ela que é virgem, né? E doutora da igreja. Então, meus irmãos, eu posso começar, né, a dizer para você que a nossa forma de vida, ela é identidade, né? Ela é identificação. E na minha vida foi assim, né? Eu sempre me identifiquei com o chamado ao celibato. E foi muito interessante porque ainda muito jovem, né? Hoje eu tenho 35 anos, mas ainda muito jovem, ali por volta dos 16 anos, eu estava em um retiro da renovação carismática, um retiro aberto, um encontro, né? E chegou até mim uma mulher que se apresentou, conversou comigo, e ela disse que era uma virgem consagrada. E foi a primeira vez que eu ouvi falar que houvessem assim virgens consagradas, vivendo ali também uma vida secular, digamos assim, né? Eu sabia que existiam as celibatárias nos conventos, na vida religiosa, né? Ali dentro de uma instituição, mas eu nunca tinha ouvido falar de uma virgem consagrada que vivia ali no meio do povo servindo, né? Enfim, então esse foi o meu primeiro contato que eu tive. Já me identifiquei, sabe? Me senti assim chamada e continuei, né? Era uma jovem, desde criança, participava da paróquia, depois tive uma experiência com o Espírito Santo, né? Na renovação carismática católica, comecei a participar do grupo de oração desde os 15 anos e depois conheci também a comunidade Shalom, com a qual me identifiquei com a comunidade de vida, ingressei na comunidade com 18 anos e hoje tenho 35 anos, né? Então, tive esse primeiro contato com a vida consagrada, digamos assim, com a virgindade consagrada. E depois, na vida com Deus, na vida de oração, isso ainda antes da minha entrada na comunidade de vida, né? Pela vida de oração, eu fui me aproximando de Deus de uma forma mais estreita, digamos assim, de uma forma mais pessoal, né? E eu lembro que antes de entrar na comunidade, eu fiz um propósito, só eu e Deus, né? De viver com Ele, tipo como se fosse um celibato, né? Uma separação assim com Deus, de não me comprometer com nenhum outro rapaz, não é? Com nenhum rapaz através de namoro, ou às vezes como jovens fazem, né? Ou fica, alguma coisa assim, né? Na minha época se chamava assim, né? Hoje já existem outros nomes. Então, antes de entrar na comunidade, eu fiz esse propósito.
Quando eu ingressei na comunidade, nós vivemos, né, no postulantado, no discipulado, que nós chamamos de celibato formativo, que é mais para um processo de ordenação interior, né? E a gente sabe que a gente se dá muito, né, se divide muito interiormente, e quando a gente ingressa num caminho de vida consagrada, é muito necessário, muito importante a vivência deste celibato formativo como um tempo de canalização das forças para Deus, digamos assim, né? Ainda não é o discernimento mesmo oficial, digamos assim, da nossa forma de vida, mas é um tempo de ordenação interior, né? Então, eu poderia usar muitas passagens para falar do celibato, porém, eu vou usar uma que cita em uma encíclica que fala sobre a Sagrada Virgindade, e eu aconselho você a ler porque é uma encíclica linda, né? Ela é de Pio XII e chama-se A Sagrada Virgindade, né? Você pode procurar na internet e ler. E lá quando vai dando as bases, digamos assim, para a virgindade consagrada, é citada essa passagem, que é uma passagem assim bem utilizada, né? Em Mateus, capítulo 19, versículo 10, porque é o próprio Jesus que dá para nós, né, essa doutrina da virgindade consagrada. E ele vai dizer, Jesus no versículo 10, os discípulos disseram-lhe, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou, nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então, quando os discípulos indagam Jesus, né? Jesus, se é assim, a realidade do matrimônio, então é melhor não se casar. Porque Jesus estava falando, né, da solidez do matrimônio, da fidelidade. E os discípulos indagaram Jesus. E Jesus disse, olha, nem todo mundo é capaz de compreender o que eu vou dizer, mas aqueles que são chamados compreenderão. Existem eunucos que são assim porque já nasceram assim. Existem eunucos que se tornaram assim por causa dos homens, né? Os homens fizeram isso com eles. Porém, existe os eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então, alguns aspectos, né, sobre o celibato que eu vou tocar aqui, porque eu toco também na minha vida. O primeiro que eu falei foi a identificação, então eu me identifiquei com o celibato e agora eu vou citar alguns pontos, né? Por exemplo, e existem eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, essa ação voluntária, né? Tipo assim, eu quero, não é uma ação involuntária, não é uma ação que é feita sob pressão, porque alguém está coagindo para que se aceite o celibato. Não, não é assim, é uma adesão livre, né? Voluntária. Eu quero, eu desejo, né? Eu quero a vivência do celibato. Deus escolheu para mim, mas eu escolho também. Eu desejo, eu vejo a beleza da virgindade consagrada, né? Então, o celibato, a virgindade consagrada, ela é uma resposta positiva, né? Ela não é uma resposta negativa. Não se deve aderir ao celibato por feridas, por mágoas, com casamentos que foram desfeitos, por maternidade ou paternidade mal exercidas, não é? Não, não é isso. O que nos faz aderir e desejar o celibato é um aspecto positivo, né? Eu quero, eu desejo, eu me faço eunuco por uma escolha. E que escolha é essa? Né? Não é uma escolha porque o casamento é ruim, não, porque o casamento não é ruim. Né? É uma escolha por amor do reino dos céus. Então é uma escolha de amor. E por quem? Pelo reino dos céus. E quem é o reino? O reino é o próprio Jesus, né? Ele vem instaurar o reino dos céus.
Então, o celibatário, ele faz a opção pela virgindade consagrada, pelo celibato, por um chamado, por uma identificação com essa forma de vida e por um amor ao reino dos céus. Então, o celibato é um sim dado a Deus de corpo e alma. Um sim que é um amor, né? O celibatário não é uma pessoa sozinha. Às vezes a gente diz assim, poxa, mas tem a solidão do celibatário. É verdade, mas eu vou dizer o que é a solidão do celibatário. Que nós, de fato, né, sentimos essa necessidade de sempre nos retirarmos para estar com Deus. Talvez uma necessidade mais do que as outras pessoas que não são celibatárias, né? Como Jesus, que estava ali com os discípulos, mas se retirava sozinho para rezar. Então, de fato, nós temos essa necessidade. Porém, a solidão do celibatário, ela é uma solidão preenchida por Deus. E ela é uma vida preenchida sempre por Deus e pelos irmãos. O celibatário não é um solteirão, né, que quer um tempo para si, quer viver para si. Isso é um horror, né? Isso é totalmente contra o celibato, porque o celibato, ele é um sim de amor, mas não é egoísmo, né? Não é um sim ao egoísmo. Se a pessoa casa para fazer o outro feliz, nós aderimos ao celibato, nós queremos ser celibatários porque nós temos a alegria de nos consagrar inteiramente a Deus, não só a nossa alma, porque todos nós somos chamados a consagrar nossa alma a Deus e vivemos para Deus, não é? Seja pelo batismo, que aí todo cristão é chamado, seja pelo sacramento do matrimônio, ou seja, por uma vida consagrada a Deus na virgindade consagrada, né? Então essa é a beleza, uma consagração. Eu consagro a Deus o meu corpo e a minha alma. Aí eu abro mão de muitos prazeres, né? Abro mão do prazer sexual exercido, mas eu abro mão por um amor maior, tem um sentido. Né? O amor humano, ele é belíssimo, mas o amor divino, ele supera o amor humano, até porque ele dá sentido. Um amor humano sem um amor divino, ele é um fracasso, né? Porque é o amor divino que dá sentido a todas as formas de amor. Seja o amor de pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa, de avô, de avó, de tio, enfim. E todos nós que somos filhos, que somos pais espirituais, mães espirituais, e somos irmãos, podemos experimentar de um amor que vem de Deus e por isso não se esgota. Porque se o amor ele é somente no nível humano, um dia ele vai findar. Né? Mas quando o amor é divino, ele não se esgota. Então o celibatário é alguém que diz sim a Deus por amor, porque se sente chamado, se sente conquistado por Deus. Eu quero ser todo de Deus, não apenas a minha alma, mas o meu corpo. Então eu quero me dar de forma exclusiva a Deus. Eu não me dou de forma exclusiva a uma pessoa humana, mas eu me dou de forma exclusiva a Deus, de corpo e alma. E como é que o celibatário doa o seu corpo para Deus? Isso é uma pergunta, né? Porque no matrimônio é bem visível como é que um esposo ou uma esposa doa o seu corpo para uma pessoa exclusiva. No caso do celibato, nós doamos quando nós gastamos o nosso corpo ali na vida de oração, quando nós gastamos o nosso corpo servindo aos outros, estando numa equipe de cozinha, fazendo uma comida que eu não sei fazer, mas que eu me esforço para fazer o outro feliz. Então, o celibatário é alguém que tem uma enorme capacidade de amar. Essa capacidade vem de Deus, não vem de si mesmo, e tem tanto desejo de amar que ele não consegue amar somente uma pessoa de forma exclusiva, uma pessoa humana, mas ele tem o desejo incansável, insaciável de se dar a Deus, e isso é tão grande que ele transborda para os outros. Então ele ama os outros por causa de Cristo. E aí eu me recordo de uma música, né, que dizem que é de São Francisco, né, mas se não é, fizeram, né, com o nome dele, mas é bem interessante, que diz assim, São Francisco de Assis, né,
E diz assim: chorando, Francisco disse um dia a Jesus: amo o sol, amo as estrelas, amo Clara, amo as irmãs, amo o coração do homem, amo todas as coisas belas. Ó meu Senhor, me deves perdoar, porque só a ti eu deveria amar. Então nessa música, né, se não me engano é uma música italiana, cita até em um dos capítulos do Fio de Ouro, né, que é um livro de cura interior, que é da comunidade Shalom. É muito interessante, porque diz que São Francisco estava chorando, porque ele queria amar só a Deus, e ele achava que amar a Deus significava amar só a Deus. E ele chorava, porque ele dizia: Senhor, mas eu te amo, mas eu também amo as estrelas, eu amo a natureza, eu amo Clara, eu amo as irmãs, eu amo, né? Ou seja, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu amo as pessoas, eu amo a humanidade, eu amo a criação. E ele chorava porque ele achava que deveria amar só a Deus. E Deus responde rindo, né? Francisco, né? Não deve chorar mais, porque eu amo o que tu amas. Então, o amor do celibatário, Deus, né, vai purificando e vai transformando o nosso amor também para com os outros, né? E vai fazendo com que esse amor cresça, que nós também nos comprometamos com os outros, nos comprometamos com a criação, nos comprometamos com todos, aqueles com os quais nós não conhecemos, mas que nós sabemos que existe. Faz com que nós nos comprometamos com a igreja que está no céu, que está no purgatório, que está aqui, né? A igreja militante, somos nós aqui na terra. Então, o celibato ele vai dando esse alargamento do amor, né? Essa purificação do amor, vai tornando ele mais límpido, mais puro, mais largo, mais comprometido, e vai dando um amor muito próximo ao amor de Cristo por nós. Por quê? O que é natural, né? E São Paulo vai dizer em uma de suas cartas assim: se Cristo tivesse dado a vida por um justo, nós até entenderíamos, né? Mas Deus deu a vida, Jesus deu a vida por nós, quando nós estávamos longe dele. E é assim, né? Jesus vem ao nosso encontro quando nós estamos longe dele, e nos conquista, e nos faz ter uma experiência com ele. E no nosso caminhar, Deus vai transformando o nosso coração e nos fazendo amar até as pessoas que, digamos assim, são ruins, né? Nós não amamos só aquelas pessoas que nós geralmente temos uma tendência natural a amar, né? Tem pessoas muito boas, muito virtuosas, que é muito fácil da gente amar. Mas existem pessoas difíceis, existem pessoas que realmente fazem o mal. Mas é impressionante, né? Como esse amor de Cristo, esse amor divino, faz com que nós tenhamos compaixão, faz com que nós tenhamos um amor até comprometido com essas pessoas. Um amor largo, sabe? Um amor, um coração que não ama só aqueles que são bons. Como a própria palavra vai dizer, né? Deus faz chover tanto sobre os bons como sobre os maus. Então, Deus ele vai nos divinizando, vai nos tornando parecidos com Ele. E isso não é pelas nossas forças, como diz o Salmo, né? Não é pela força do cavalo que se garante a vitória. Não é mesmo. Porque o celibatário continua sendo uma pessoa humana, totalmente humana. Né? Assim, nós somos humanos, mas nós experimentamos desse amor divino. E esse amor divino vai se tornando tão forte que nós vamos começando a amar as pessoas também com esse amor divino. Então, voltando, né, aqui para o meu testemunho, então depois que eu entrei na comunidade, eu continuei com esse desejo de me consagrar no celibato, sendo que na minha primeira consagração no carisma, eu era muito jovem, né, eu tinha acabado de completar 21 anos, e foi visto que eu precisava amadurecer mais, e era muito necessário, né. Então eu vivi algumas experiências, não é, de apaixonamento, tive também uma experiência de namoro de quase 4 anos. Então eu fui experimentando também desse amor humano e pude amadurecer, não é? E muito interessante porque ao final desses anos,
eu pude me identificar muito com uma fala da narrativa no final daquele filme, As Crônicas de Nárnia, já no final dos que foram lançados, né? Quando Aslan, que é o leão, vai para o seu reino, né? Ele atravessa o mar e ele convida as pessoas. Ele não convida, ele vai atravessando o mar, digamos assim, para ir para a eternidade. E tem um dos animais que vai com ele, eu não me recordo agora o nome dele. E aí os outros ficam até surpresos, porque ele vai com o Aslan, mas ele diz assim, e essa é a frase, né? Senhor, eu sempre desejei entrar no teu reino. E eu passei por muitas aventuras nesta vida, porém, elas não apagaram este desejo. Por isso, agora eu vou contigo. Então, após todos esses anos em que eu pude ir amadurecendo, né, por experiências positivas, experiências negativas, as experiências humanas, né, eu pude constatar, Senhor, eu sempre desejei isso, né, eu sempre desejei o teu reino, eu sempre desejei o celibato. E vivi muitas aventuras nessa vida, mas elas não apagaram esse desejo. Né? Então, agora eu quero viver. E foi muito legal, né, constatar isso. Em 2017 eu fiz meus primeiros votos, eu estava na missão de Aracaju. E hoje, né, esse ano farei a minha 5ª renovação dos votos e já em preparação para os votos perpétuos do celibato, né? Com a graça de Deus, eu irei realizá-lo, né, no próximo ano, se assim for a vontade de Deus. Mas é isso, meus irmãos, eu me sinto assim realizada, plenamente feliz, né? E gostaria de dar esse testemunho para você, testemunho simples, mas um testemunho de identificação com o amor de Deus, né? O chamado ao celibato é um chamado de amor profundo, de amor divino, de conquista de Deus, tá bom? Então que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Shalom.